Irmãos, nós estamos ainda dando continuidade à série que nós iniciamos falando sobre o processo da redenção na vida dos filhos de Deus. Iniciamos essa exposição falando exatamente sobre o significado dessa palavra e trazendo isso de forma prática no que o texto bíblico traz para nós. E eu queria, antes de falar qualquer outra coisa, eu queria ler com vocês um texto que se encontra em Hebreus, capítulo 9, verso 22. Hebreus, capítulo 9, verso 22. Hebreus, capítulo 9, verso 22, que diz assim, mesmo assentados, mas em reverência à palavra do Senhor, diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Eu queria que você, mais uma vez, orasse ao Senhor. Pai, que a Tua palavra, nesta noite, seja, ó Deus, iluminada pelo Teu Espírito sobre as nossas vidas. Age, Senhor, no fazer entender das Sagradas Escrituras ao ponto que ela seja aplicada nas nossas vidas para a glória do Teu nome. Que possamos entender esse plano redentivo de Deus sobre nós e ao mesmo tempo o Senhor nos impulsionando a realizar, ó Deus, a Tua vontade e a missão que o Senhor tem para nós como Tua igreja para a glória do Teu nome. Fica conosco em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Hoje nós queremos trabalhar exatamente esse tema, falando exatamente do sacrifício de Jesus. Mas para entender esse texto dentro do contexto que nós estamos inserindo, é necessário entendermos um pouquinho atrás e lembrarmos que o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, nos criou lá em Adão, perfeitos, sem pecados. Mas o homem por si só, a sua própria vontade, decidiu pecar e desobedecer, comendo daquilo que lhe era proibido. E era então necessário que Deus traçasse um plano redentivo para alcançar esse homem que agora está condenado, afastado, inimigo de Deus e agora expulso do paraíso. E a Bíblia nos mostra então que Deus se aproxima de forma pactual ao longo do tempo com os homens. Ele faz isso na vida de Noé, ele alcança agora a vida de Abraão, formaliza ali um pacto especial com Abraão, e esse pacto redentivo traça um plano para chegar exatamente à vida de Jesus Cristo. Uma coisa nos chama a atenção é que quando nós vemos e lemos a história de Moisés, a partir de Moisés, então, nós temos a formalização da lei e dos conceitos que iriam ser sombra para aquilo que iria acontecer. Ali vai se institucionalizar a lei, trazendo àquele povo a ideia de uma nação. Nós teremos ali, então, um tabernáculo e todo o sistema sacrificial, apontando, então, que aqueles que se aproximassem de Deus precisariam então de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus de forma substitutiva. Era necessário que a ira de Deus fosse apaziguada sobre o homem. E dessa forma Deus traça no seu plano redentivo formas visíveis de que o homem pudesse estar oferecendo a Deus ali, naquele momento, desde então, para que o sacrifício daqueles animais, a ira de Deus pousasse sobre os animais e houvesse então um perdão pelos pecados cometidos pelo homem. Mas o interessante é que isso vai apontar exatamente para o que Jesus vai fazer. Não é à toa que a Bíblia vai mostrando relances acerca desse que viria, o Messias, o profeta, o descendente. Até que então chega João, o arauto, o profeta,
que anuncia e então olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É claro que por muitas vezes nós temos uma visão um tanto romântica dessa frase do profeta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o que na verdade ele estava vendo era o Cordeiro perfeito, ensanguentado, que iria morrer pelos nossos pecados. Toda a Bíblia traça esse processo e a necessidade de o sangue ser derramado para o perdão dos pecados. E é por isso que nós observamos o cumprimento da lei na pessoa de Jesus, quando ele deixa a sua glória e, como diz o apóstolo Paulo, se humilha, se esvaziando e se tornando homem, para que exatamente possamos nele, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, verso 5, nele se faça justiça. Ele se fez pecado por nós. Aquele que nunca conheceu pecado, aquele que nunca teve essa percepção, mas ele veio para cumprir e pagar algo de forma substitutiva em nossa vida. E essa percepção da redenção de alguém morrendo no lugar de, vem sendo traçado ao longo do tempo, desde a Páscoa, na instituição da Páscoa ali, quando o povo é redimido, saindo do Egito, com os sistemas sacrificiais ao longo de todo o Antigo Testamento, até Jesus dizer assim: hoje se cumpre, e em mim se cumpre a vontade de Deus. Olhar para esse processo redentivo e perceber que nós fomos alcançados pela obra redentiva de Deus, nos faz então perceber o quanto nós precisamos desse Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso esse texto é claro, de Hebreus capítulo 9, verso 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E por mais que nós queremos ser excelentes, por mais que nós pudéssemos tentar chegar ao alto mais nível de perfeição, nenhum homem teria condição de pagar o seu próprio preço para alcançar a salvação. Semana passada eu tive a oportunidade de participar de um momento de entrega de alimentos, de roupas para moradores de rua ali em Nagoya. Fomos eu, a Yuki e mais algumas pessoas. E eu conversando com o líder daquele grupo que se movimenta, eu fui perguntando para ele, enquanto se aproximávamos daqueles que estavam ali, que é diferente do Brasil. Ali no Brasil nós temos realmente pobreza, nós temos miséria, nós temos ali pessoas decadentes, dependentes unicamente ali das situações, das circunstâncias, fedidos, drogados. Quando a gente se encontra e vê exatamente esses moradores de rua, são o pior nível que a gente pode alcançar na percepção humana. E eu fiz para ele uma pergunta, e ele foi me explicando. Eu disse: por que esses homens se encontram aqui? E a fala dele me chamou a atenção. Ele disse: nós vivemos num país onde a busca pela perfeição é extrema. A maioria desses homens que aqui se encontram, há vários motivos, mas a maioria deles eram comerciantes que faliram e tiveram fracassos nas suas vidas, sejam familiares, emocionais ou financeiras, e por vergonha não retornam para suas casas. Essa fala dele lá atrás, e na minha meditação acerca do texto que nós estávamos trabalhando sobre o processo de redenção, nos faz perceber o quanto o homem sem Deus busca
um estado de perfeição, mas que nunca será encontrado de fato, de verdade. Porque nós nunca estaremos completos, perfeitos, porque agregado a nós, por causa de Adão, está um pecado nas nossas vidas, que nos faz tomar atitudes erradas, que nos faz sim ter percepções que nos fazem fracassar, desistir. E aqueles homens e mulheres retratam a ausência de Deus em suas vidas. Porque Deus, Ele oferece perdão para nós. Deus oferece reconciliação para nós. Deus oferece o próprio Filho perfeito, único, ao enviar o seu Filho para se aproximar e nos dar vida e trazer-nos novamente para perto. E enquanto não buscarmos o nosso auxílio em Deus, nunca estaremos completos. Isso me lembra a história de um outro pecador. A história de um grande pecador chamado Davi. Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Mas o texto de Reis diz que no tempo em que ele deveria estar na guerra, ele estava em casa, ocioso, sem fazer nada. No tempo em que ele deveria estar pelejando, liderando os seus exércitos, ele decidiu ficar em casa e passear pelo seu palácio. E de repente ele olha do palácio e vê algo que não deveria ver, porque ele está no lugar errado, na hora errada e vendo o que não deve. E ali inicia-se um processo que devasta a sua vida, devasta a sua família. Mas mais tarde, Deus se revela para ele. E a atitude daquele homem revela exatamente esse sentimento de sermos alguém segundo o coração de Deus. O próprio Davi diz: enquanto não confessei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Davi é um exemplo claro de que mesmo pecadores nós podemos nos arrepender e voltar à prática e nos reconciliar com Deus para cumprir a missão que Ele tem para as nossas vidas. É olhando para o Cordeiro Pascual que nós temos então a nossa vida nas mãos do Senhor. Isso quer dizer, pastor, que não iremos buscar mais a excelência? Não, não é isso. Devemos buscar a excelência, devemos andar conforme o script, devemos buscar sempre, mas tendo sempre a convicção de que sozinhos, de que pelas nossas próprias forças, sem o auxílio de Deus, nós não iremos conseguir. É debaixo do sangue do Cordeiro que nós vamos ver a reconciliação da nossa vida para com Deus. E hoje eu e você podemos olhar para Jesus e dizer: Deus, perdoa pelos nossos pecados, perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, nos auxilia a se aproximar da Tua presença, da Tua santidade e viver conforme a Tua vontade. Descansar sobre essa obra consumada é algo que para nós se torna um tanto difícil. Nós somos ativos, proativos e vivemos nessa atividade diária para sustento próprio, para viver conforme a vontade do Senhor, mas também para buscar as nossas próprias necessidades. Sim. Às vezes, achamos que podemos comprar. Às vezes, achamos que podemos exercer aquilo que podemos fazer de qualquer forma. Mas esse texto nos chama a atenção que é somente descansando na obra consumada que Jesus fez por nós, que teremos a nossa culpa perdoada.
E aqui me chama uma outra atenção, e eu me faço novamente o relance daqueles homens, moradores de rua, que não entenderam essa ação de Jesus pela vida deles. Que não aceitam o perdão ao ponto de se perdoarem de suas próprias falhas. E aqui me chama a atenção exatamente a gente ter a percepção de que nós também, além de crer, precisamos aceitar. Além de crer, eu preciso receber o perdão. Porque muitos sofrem como aqueles homens, vivendo um exílio. Mas dentro das suas próprias casas. Não conseguem avançar na vida com Deus, não conseguem avançar na vida religiosa, não conseguem avançar em muitas coisas, porque não conseguem entender que não é por nossas próprias forças. E aceitar o perdão que nos faz então ser reconciliados com o Pai. Esse texto é poderoso, porque nos chama a atenção a viver a vontade que o Senhor tem para nós e que nos traz vida, que nos traz a percepção de que podemos então dar passos adiante para se aproximar de Deus e viver uma vida que o glorifica para a glória do Senhor. Mas, pastor, isso é o pecado de novo? É interessante porque o texto de Efésios, o próprio Jesus, na verdade o próprio apóstolo Paulo diz: estando vós mortos em vossos delitos e pecado, é Ele que nos deu vida. Isso nos chama a atenção. Há vários exemplos na Bíblia que iremos sim, em alguns momentos, pecar de novo. E é por isso que Jesus diz aos seus discípulos: vocês têm um advogado junto ao Pai. Se firmar nesse relacionamento de alguém que tenha certeza absoluta, ele não vai te abandonar. Porque a Bíblia diz: aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Entender o processo da redenção sobre as nossas vidas, aceitar o perdão sobre ele, é celebrar a cruz e viver esse contexto de agora viver uma vida de santidade, lutando contra o pecado, mas ao mesmo tempo sabendo que nós estamos nas mãos de Deus. E que mesmo que nós tropeçamos, é Ele que vai sustentar os nossos pés. Mesmo que tropeçamos assim como Davi, podemos chegar diante da cruz e dizer assim: perdão. E Ele nos traz para perto, porque nós não somos mais escravos, somos filhos. Não é à toa que Jesus diz em João capítulo 15, não vos chamo mais de escravos, mas de filhos. E filho, irmão, é algo que traz o sentimento mais puro, forte, de alguém que nos ama e nos traz para a reconciliação. Permita que o sacrifício de Jesus, naquela cruz por sua vida, alcance-nos, nos molde hoje pelo Espírito Santo e nos leve a cumprir a missão que Ele traçou para nós. Porque esse Jesus que morreu por nós, Ele nos chamou, nos resgatou, nos purificou e nos deu algo que mais uma vez me chama a atenção naqueles homens que estavam morando na rua. Eles perderam o sentido da vida. Enquanto os nossos propósitos estão focados apenas nas nossas próprias forças, a tendência é a queda.
Mas quando nós estamos focados na glorificação a Deus e entendermos o propósito de Deus das nossas vidas e vivermos nesse mundo para glorificá-lo e ao mesmo tempo cumprir a sua missão, se aproximando de pessoas e levando o amor e o sangue do Cordeiro que nos alcança, isso traz para nós um sentimento inexplicável. Um sentimento de propósito, um sentimento de estarmos cumprindo a missão continuada do Filho que foi dada pelo Pai. Movida pelo Espírito nas nossas vidas, essa história da redenção que se cumpre nas nossas vidas, nos leva a viver uma vida de atravessar o deserto e encontrar a Canaã. E é exatamente isso que por muitas vezes nós estamos enfrentando na nossa história. Atravessando os desertos da nossa história para encontrar com o autor e consumador da nossa vida. O sangue de Jesus não foi derramado em vão. Não foi deixado para os melhores, mas foi derramado simplesmente para aqueles que creem e cumprem a sua missão. Hoje eu e você somos chamados a viver com alegria a vida oferecida por Jesus, a receber o seu perdão e viver uma vida com propósito, sendo abençoado na nossa casa, na fábrica, no trabalho, nos amigos, na igreja, levando esse evangelho da cruz que nos perdoa e que nos traz vida. Eu não sei como você está, não sei como tem estado a sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza, é firmado na presença do Senhor, que podemos então receber, crer e viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Entendendo esse processo da redenção, como Deus fez para se aproximar daquele pecador, ali em Adão, depois em Noé, depois em Abraão, salvando aquele povo, atravessando o deserto para encontrar a terra prometida, cumprindo-se as promessas de Deus, até que esse povo se torne uma grande nação, um reino, que se cumpre então a promessa desde Gênesis capítulo 15. Sabendo que nesse reino espiritual, Satanás está como um leão a rugir, querendo atrapalhar a obra do Senhor. E eu e você somos chamados para cumprir a vontade de Deus. Eu e você somos chamados a viver conforme a vontade do Senhor. Eu e você somos chamados a viver essa reconciliação e esse propósito, porque Ele lhe alcançou. Ele tocou na sua vida. Ele lhe deu vida. Que possamos viver agora conforme a palavra do Senhor e uma vida que glorifica Ele. Eu queria convidar você a orar nesse momento e a dizer: Deus, eu quero sentir o teu perdão, eu quero viver a tua vontade, me faz, ó Deus, sentir esse toque reconciliador, essa redenção, ter a alegria. O salmista Davi diz: Senhor, traz em mim, renova em mim essa alegria que por alguns momentos parece que nos entristece. Renova em mim, Senhor, essa alegria da salvação, da redenção sobre as nossas vidas, que nos traz propósito, que nos traz convicções, que nos traz sentimentos de estarmos vivendo a vontade de Deus para a glória do Senhor. Vamos orar.